A gente está chegando à reta final, pessoal. Infelizmente, esse dia super rico está acabando, mas a gente ainda tem um último painel. E que painel? A gente vai falar de um tema que é um tema que é muito pouco discutido pela relevância que ele tem dentro das organizações, que é o tema de respeito a diferentes religiões. Uma pauta que se entrelaça com pertencimento étnico. A gente vive num país que se propõe laico, mas na realidade, pessoas de diferentes fés não se sentem igualmente representadas em nosso país. E nós temos aqui duas especialistas que trazem perspectivas diferentes para a gente abordar esse assunto. No momento em que a gente vê uma onda de aumento de antissemitismo muito grande, conectado, né, o que a gente está acompanhando de crise no Oriente Médio, e a gente tem, nesse momento, taxas sem precedentes de violência contra as pessoas de matriz africana. A gente está dando início no nosso último painel um pouquinho atrasados, mas a gente não quer, gente, deixar de fazer um painel super rico. Então, convido todo mundo que está aqui com a gente a ajustar um pouco o relógio, porque a gente vai aqui até às 5h10, perdão, até às 6h10, para que a gente possa dedicar tempo apropriado para a discussão que merece espaço na nossa agenda. Temos aqui a Andrea Kogan, que é professora da PUC São Paulo, doutora em Ciência da Religião, integrante do ECOA, que é um grupo de pessoas executivas que se reuniram para a gente aumentar a discussão de combate ao antissemitismo. Então, o ECOA significa Executivos contra o Antissemitismo. E a Renata Palottini, que é advogada especializada em direitos das populações de matriz africana e é diretora executiva do Terreiro Resiste, que é uma organização que oferece suporte jurídico para pessoas que foram vítimas de violência, né, de racismo religioso. Então, eu quero começar ouvindo vocês duas. Muito obrigada por estarem aqui conosco para a gente terminar em altíssimo nível esse nosso segundo dia do evento. Passo a palavra primeiro para a Renata aqui, mas a pergunta é igual para as duas. Quero que vocês nos contem qual é o atual desafio que a gente enfrenta de inclusão e preservação dos direitos desses dois grupos no Brasil. Então, Renata nos contando sobre populações de matriz africana e Andréa sobre a comunidade judaica. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Renata, boa tarde. André, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou Renata Nogueira Palottini, eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu tenho 39 anos, meu pronome é ela, dela. Eu estou, nesse momento, com os meus cabelos soltos, eu tenho o cabelo crespo e bastante volumoso. Eu estou vestindo um vestido preto, eu estou com a minha identidade de axé, eu estou com uma guia, eu estou com um fio de conta vermelho e branco do orixá Xangô, em homenagem ao dia dele. As quartas-feiras são dedicadas ao orixá da justiça. E eu estou também com um colar laranja e verde. Muito obrigada pelo convite. E eu quero que, primeiramente, né, eu acho que para as pessoas que nos ouvem, dizer que quando a gente fala de comunidade de matrizes africanas, a gente não está se referindo somente a uma convicção religiosa, no sentido mesmo ocidental do termo. Quando a gente está falando de matrizes africanas, a gente está falando de uma chave de compreensão de mundo. A gente está falando de um modo de viver. A gente está falando de um conjunto de rituais que estão intrinsecamente ligados à memória de um povo, aos seus antepassados e ao seu território ancestral. Ou seja, estou falando de culturas do continente africano, em sua diversidade, claro. No Brasil, a presença dessas práticas se deu pela resistência das populações negras que foram escravizadas no território nacional, que ao mesmo tempo que estavam sob violência, repressão, preservaram as suas tradições no sentido de ressignificar suas crenças, inclusive se protegendo e tentando sobreviver nesse território. Eu vou trazer aqui para essa fala, ainda que a minha fala seja breve, só para a gente começar, o nome de uma grande intelectual negra que eu acho que o Brasil inteiro precisa conhecer. Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento é uma mulher muito importante no Brasil, porque ela vai observar os quilombos. E ela diz uma coisa que é muito interessante para a gente entender esse tema. Os quilombos e os terreiros foram espaços fundamentais de reorganização social e de resistência negra. Lugares onde a memória coletiva foi transmitida e adaptada
as novas realidades aqui da diáspora. O sujeito que pratica uma religião de matriz africana, seja ela Umbanda, Candomblé, o Terecô, o Tambor de Nina, enfim, tantas outras em sua diversidade, ele rememora, através dos rituais, um modo de viver que foi violentamente interrompido pelo sequestro e pela escravização dos africanos no Brasil. Então, as suas práticas não são só espirituais, mas elas também são afirmações de pertencimento. A continuidade histórica desse povo também se dá no território do terreiro. A resistência frente a uma estrutura colonial também se dá dentro dos terreiros. Aqui eu coloco o nome da grande Alodê desse Brasil. Lélia Gonzalez vai dizer que as religiões de matriz africana no Brasil são os principais vetores da manutenção da cultura afrodiaspórica e, portanto, são alvos constantes de racismo religioso. Então, a dificuldade e o desafio de se incluir as matrizes africanas e de se preservar os direitos das comunidades de matriz africana na sociedade brasileira ou dentro dos ambientes corporativos é o mesmo desafio ao combate ao racismo. Isso ocorre porque um dos principais sustentáculos do racismo no Brasil, e isso é importante dizer aqui, é a subjetividade. O racismo no Brasil, ele não se dá só no seu aspecto material, ele se dá também no seu aspecto subjetivo. Ou seja, Rê e Andréia, na forma como o imaginário da sociedade brasileira é composto. Ou seja, o imaginário foi construído em uma sociedade colonizada que naturalizou a hegemonia dos valores e o modo de vida eurocêntricos. E isso exclui, ridiculariza, demoniza o que se distancia dessa realidade. Então, eu acho que esse é o principal desafio e a gente está aqui para isso, né, para discutir essa questão. E obrigada, muito obrigada, Renata. Duas Renatas, minhas queridas. Eu sou Andréia Kogan, eu sou uma mulher branca, estou com um óculos vermelho e uma camisa azul clara, e a imagem minha é mais ou menos do colo para cima, com o cabelo solto, loiro escuro e ondulado. Meus pronomes são ela, dela, eu sou brasileira e tenho 51 anos, morando em São Paulo. Muito das coisas que a Renata acabou de falar se aplicam quase que integralmente ao judaísmo. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando muito mais do que uma religião, e nós estamos falando também de desumanização e de hegemonias. Bom, primeiro, quando o maior desafio que a gente tem quando a gente fala de judeus é a gente tem que entender que é todo mundo igual. Ninguém é melhor e pior que ninguém. E numa frase simples, gente, ninguém é melhor e pior que ninguém. Então, o maior desafio é a desmistificação, é acabar com estereótipos negativos e mitos que a gente vem vendo há séculos. Eu não estou falando de hoje, desde 2 anos, 1 ano e meio atrás, com a guerra do Hamas, não estou falando disso, estou falando desde a Idade Média, que são estereótipos, mitos e mentiras que estão, infelizmente, fossilizados na cabeça das pessoas. E que as pessoas nem percebem que é um estereótipo, que é uma mentira, e que ela está carregando isso para ela. E ela faz brincadeiras, como a Renata falou, ela faz julgamentos, e a gente não sabe. E aí você fala, gente, mas isso é absolutamente preconceituoso. Mas não, ela ouviu isso na casa dela e ela perpetua. Então, a gente tem que falar desses mitos, né? Eu gosto muito de indicar, como a Renata falou, já de 2 grandes pensadoras. Eu gosto de indicar 10 mitos sobre os judeus, de uma grande historiadora, que é a Maria Luísa Tucci Carneiro. Vocês podem já imaginar quais seriam os mitos dos judeus, né? Os judeus mataram Cristo, os judeus são todos ricos, os judeus são um grupo secreto, os judeus são, enfim, protegidos, mandam nos Estados Unidos e mandam nas mídias. Isso é tudo mito absoluto. Vamos lembrar que os judeus também, só colocando em números, são mais ou menos, pelo que, né, o que a gente tem, 16 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a gente tem 120 mil judeus. Isso quer dizer 0,06% da população. É um grupo minoritário, sim.
E as pessoas podem perguntar, mas nossa, isso é uma coisa que a gente ouve, tá, gente? Mas nossa, mas judeus não são minoria, tem tudo que quer? Aí a minha resposta é, você conhece os 60 mil que moram em São Paulo? E sabem, né, o que se eles têm, tudo que eles querem? A gente não está falando de inclusão com número, a gente está falando de inclusão para serem aceitos e levados como qualquer pessoa normal. Ah, mas ele é judeu, então não conta. Ah, mas eu tenho muitos amigos, tenho até amigo judeu. Isso daqui é um crime, tanto que racismo e antissemitismo estão na mesma lei brasileira. Antissemitismo é um tipo de racismo, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa desmistificar. A gente não pode desumanizar nem judeus, nem nenhum ser humano, nem para cima, nem para baixo. Eu não posso falar, os judeus fizeram isso, 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 são pessoas melhores? Claro que não. Então a gente tem que desmistificar este judeu imaginário, certo? É gente como a gente, não é diferente. Essa é a minha fala inicial. Andréa, Renata, super obrigada por apresentar esse panorama para a gente aqui. É bem interessante, né? Porque a gente está falando de duas populações que no Brasil tem um contexto demográfico muito diferente. Como a Andréa disse, né, a gente está falando de um grupo minoritário, bem minoritário, as pessoas, né, judias. Numericamente, né? Numericamente, minoritário mesmo, e das pessoas negras é um grupo minorizado, mas que é um grupo majoritário numericamente. Mas são processos simbólicos que operam de maneira bem parecida, né, de racismo, no sentido de estabelecer mitos em torno de suas práticas, culpabilização e conexão com violência em relação à sua situação, como forma de justificar a perseguição de seus ritos, de suas práticas, da sua reunião como povo, né? Agora, eu gostaria de explorar com cada uma de vocês, com mais profundidade, a realidade dos dois grupos, né? E aí, Renata, conta um pouco mais para a gente, né? Como é que o racismo religioso, ele opera, né, contra as práticas como a Umbanda, o Candomblé e muitas outras que você mencionou aqui para a gente, e que não são conhecidas do grande público, num país que até ontem não tinha prática de ensinar a história africana, né? Como é que a gente olha para esse fenômeno do racismo religioso contra o povo negro e conecta raça e religião nessa discussão? Não é sobre religião, você trouxe, né? Muito mais sobre não aceitação de um povo, né? Exatamente. Eu acho que a sua pergunta, ela coaduna muito com aquela provocação que geralmente eu coloco em debates, assim, que se propõem a tratar desse tema, né? Que é por que a questão do uso da palavra intolerância não cabe ou não dá conta do que acontece de fato com as matrizes africanas. Porque tanto se fala em racismo religioso e não em intolerância religiosa para as matrizes africanas, né? Por que se conecta a raça com essa cultura, com essa identidade de um povo negro? Eu acho que não tem jeito, a gente não vai dar para fugir dessa questão sem olhar para o processo de formação histórica do Brasil, né? Porque, mais uma vez, vou ser repetitiva, mas eu acho que é até importante a gente destacar aqui no texto que quando a gente fala de matrizes africanas, portanto, a gente não está falando só de fé. A gente está falando de uma estrutura que é um símbolo de resistência negra no Brasil. E para compreender como raça e religião se cruzam, é preciso olhar para o processo de formação brasileira e entender que o Brasil tem em sua história, cerca de 400 anos de escravização, aproximadamente. E que nesse período, milhões de pessoas foram sequestradas das suas terras, né, do continente africano, vieram, não foi uma forma voluntária, vieram na base da violência, foram arrancadas de suas famílias, de suas casas, dos seus territórios, transportadas como mercadoria, passaram, né, pelo portal simbólico, o portal do não retorno, um portal que é um símbolo que comunica um destino sem volta. Dali as embarcações partiam para o Brasil e para outros países da América, levando corpos que não voltariam mais à sua terra natal. Esses seres humanos foram condenados ao desaparecimento de suas histórias, de suas culturas, dos seus laços consanguíneos. Quando eles embarcam aqui, eles não têm mais nome,
eles vão ser forçados ao batismo cristão, porque a igreja dizia que aquele corpo não tinha alma. São pessoas que são convertidas à base da violência a crenças eurocêntricas. E tudo que divergisse, né, que fosse diferente dessas crenças, seria então do demônio, porque a crença cristã tem essa dicotomia entre o Deus e o demônio. Bom, e aí eu pergunto e coloco aqui, né, para todos os ouvintes, o que faz um povo, o que faz um sujeito sequestrado e violentado continuar vivo? As matrizes africanas respondem isso no Brasil. O que faz o sujeito lutar pela própria sobrevivência, mesmo diante do maior holocausto brasileiro, que foi o processo de escravidão, é a memória. Lembrar dos seus laços consanguíneos era um ato de sobrevivência. Recordar a terra natal, os costumes, os cantos, as danças, os rituais, era a única forma de manter a identidade daquele sujeito. Para quem chegava sozinho, a única saída era se reagrupar. E assim surgem os quilombos, tanto estudados por Beatriz Nascimento. Os primeiros espaços de resistência negra no Brasil. Esses territórios não eram apenas refúgios, né, físicos, como a gente conhece nas escolas institucionalizadas, isso quando eles são comentados. Os quilombos eram reconstruções de laços familiares, de redes de proteção, que garantia aquelas pessoas que elas não iam ser aniquiladas. Então, os terreiros, eles ocupam esse lugar simbólico do quilombo. O terreiro é um grande aquilombamento, desde a sua formação histórica. Os agrupamentos espirituais de matrizes africanas foram espaços de fortalecimento e reorganização da identidade negra. Dentro dos terreiros não se adoravam pura e simplesmente as divindades. Se construía um senso de pertencimento, se transmitia conhecimento, se fomentava a esperança, na tentativa de fuga, na tentativa de sobrevivência. Se os quilombos eram, então, espaços e abrigos físicos, os terreiros eram os abrigos espirituais e psicológicos dessas pessoas. E é por isso que as práticas espirituais de matrizes africanas estão ligadas intrinsecamente à raça, à vida do povo negro no Brasil. Não há como separar religião ou cultura de matriz africana deste contexto histórico, do contexto de resistência das pessoas negras. Porque, mais uma vez, não é só uma questão de convicção religiosa, é uma questão de modo de vida, é uma rememória de uma forma de viver. Portanto, eu termino essa minha fala dizendo: percebe como a intolerância religiosa não nos cabe? Não dá conta da gravidade do problema? A intolerância religiosa, ela pode acontecer com qualquer grupo. Pode ser uma piada contra um evangélico, pode ser um olhar torto, né? Eu acho que a Andréa está colocando muito isso nessa ridicularização, ou ao judeu. Pode ser, enfim, né? Uma ignorância sobre o islamismo. Mas o que acontece com as religiões de matrizes africanas no Brasil não é apenas intolerância. É uma questão de racismo religioso. Andréa, arrepia ouvir, perdão, Andréa não, estou olhando para a Andréa já. Renata, arrepia ouvir você rememorando a história que nos traz até aqui, né? Acho que você nos conta muito bem o porquê, como se configuram as práticas de matriz africana aqui, né, como espaço de resistência, muito bacana. E, Andréa, volto contigo agora. Você já chegou a antecipar um conceito que eu queria pedir para você explorar mais. Você falou desse tal judeu imaginário. Hoje, né, que a gente vê o conflito entre Israel, né, e de certa maneira, né, o mundo árabe, né, com uma visão bastante crítica com a maneira como esse conflito que começa com uma agressão a Israel, né, está sendo tratado e tal. As pessoas projetam o que está acontecendo lá para todas as pessoas que estão espalhadas em comunidades judaicas mundo afora, né? Judeus brasileiros, judeus americanos, judeus que jamais pisaram em Israel. E existe essa construção de um judeu imaginário que eu adoraria te escutar um pouco, nos ajudando a desconstruir, então, quem é esse judeu e como
também para esse povo funcionam essas práticas, essas relações entre pertencimento étnico e a prática religiosa, a ida à sinagoga e o pertencimento a essa comunidade tão forte. Claro. Muito do que a coisa, eu quero só pegar uma coisa que a Renata falou, e que para mim faz total sentido, não só para mim, mas para o judaísmo como um todo. Houve um grande, ele não foi rabino, mas ele era chamado de rabino, que é esse que está atrás de mim, este senhor aqui de barba branca, chamado Abrão Yeshua Heschel. Heschel nasce em Varsóvia, no começo do século XX, foge para Nova York porque, obviamente, toda a família foi dizimada, morre em 1972. Mas por que eu estou falando? Porque ele era o melhor amigo de Martin Luther King. Eles caminharam juntos em Selma, no Alabama, e fizeram o que a gente chama de diálogo interreligioso hoje. Mas por que eu estou falando do Heschel? Porque a Renata falou de memória. E o Heschel falava o seguinte: a nossa memória no judaísmo é uma fonte de fé. A memória no judaísmo é a fonte de fé. Por quê? Porque não existem lugares sagrados. Existe o Muro das Lamentações de Israel, só, mas não existe lugar sagrado. A gente volta para as perseguições, para as tragédias, para a gente entender e continuar com fé nesse mundo, para continuar com a fé na religião. O judaísmo, então, isso a Renata me trouxe, que é uma coisa muito preciosa no judaísmo, essa questão da memória. E não só no judaísmo, como nas religiões de matriz africana. Isso é palpável para a gente. E o judaísmo também precisa ser entendido muito maior do que uma religião. Como uma cultura, como uma etnia, como um povo, como uma identidade, como uma gastronomia, como você quiser. E você conectar um povo de milhares de anos com a política de um país que existe de 1948 é absolutamente preconceituoso. E principalmente discriminatório quando a gente faz isso em ambientes públicos. Isso está acontecendo, né? Quando você reúne, por exemplo, eu já vi vários casos, tanto em empresas quanto em escolas, você tem um judeu ali presente, grupos absolutamente minoritários, até com crianças, tá? Uma criança de 12 anos que está no 6º ano do ensino fundamental e que o professor de história, sei lá, chega assim, seu país, hein, que está matando os palestinos? O que essa criança que mora em São Paulo, se tem ou não ligação com Israel, tem que sofrer um tipo de abuso nesse sentido? Isso é absolutamente preconceituoso e agressivo. E esse judeu imaginário que está na cabeça das pessoas, que você perguntou, Renata, é um judeu branco, elitista, rico, loiro, que pega em armas. É praticamente o rei Davi, né? Só que o judeu não é assim, gente. Você tem judeus assim, mas tem judeu negro, branco, asiático, que vota na esquerda, que vota na direita, que é alto, que é baixo, que mora em Israel, que mora na diáspora, que é ateu, que é religioso, que é laico. Então, os judeus são como qualquer humanidade, gente. Então, a partir do momento que você tira isso de fora, olha que desconexão que a gente faz, olha a desumanização que a gente faz. Eu colocaria até nos 10 mitos sobre os judeus essa outra questão do judeu imaginário hoje, Renato. Porque, assim, como é que você põe isso? Como é que uma pessoa é responsável? Eu falo assim, claro, eu tenho argumentos, né, para falar. Eu posso falar do Netanyahu porque tenho argumentos para falar, né? Mas não sou ele, ainda bem, né? E não sou a favor do que ele faz, mas sou uma pessoa sionista. Então, aí a gente vai para uma palavra. O que quer dizer sionista? O direito dos judeus terem a pátria. E só. Então, na realidade, todos nós somos. Porque ninguém quer destruir um país. A gente é a favor da divisão de 2 estados. Como é que você faz? Ah, não, eu não sou sionista. Então, você quer destruir e mandar 14 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas que moram lá, você mata todo mundo também? É isso? Né? Então, eu acho que são essas reflexões. E aí eu vou emendar com uma das últimas coisas que eu quero falar e que a Renata, vocês todos vão concordar comigo. A única solução que a gente tem para esse problema no mundo é a educação. Não existe outra solução. Não existe. É uma coisa... assim, você pode falar, mas o que adianta? O que a gente faz nas escolas? O que a gente faz no mundo corporativo? Educa. Me chama. O ECO, os Executivos contra o Antissemitismo, a gente faz eventos, a gente faz aulas, programadas para as empresas, chama a Renata, vamos entrar nos lugares e vamos falar sobre essa intolerância, sobre esse preconceito, sobre esse racismo religioso.
é isso, gente, que a gente já fica querendo falar tudo e dar aula de tudo, né? Mas é mais ou menos isso, desculpa se eu me Mas está estendi. sendo uma aula mesmo, Andrea. E que bom que você já se antecipou, né, em como é que a gente resolve isso. Eu queria também te ouvir, Rê, porque acho que a gente quer amarrar esse painel dizendo, para quem nos acompanha aqui, está numa empresa que, às vezes, de maneira desatenta, não percebe o quanto a prática de fé no ambiente de trabalho não é respeitoso para quem não é da fé dominante do Brasil, que é uma fé cristã, né? Então, assim, como é que a gente garante que os ambientes de trabalho sejam inclusivos dessa perspectiva étnica e religiosa, né? Assim, poxa, então não é legal um líder, numa reunião diária de um time de operações, puxar um Pai Nosso? Então não é legal perguntar como é que tua família vai celebrar a Páscoa e distribuir ovos de Páscoa para todo mundo da empresa? Então, Renata já falou um pouco da educação, quero te ouvir também. Como é que quem está nas empresas pode ser mais ativo em garantir um ambiente inclusivo dessa perspectiva? O que eu e a Renata já demos risada, com todo respeito, do Pai, se a gente fosse, eu e ela, rezar um Pai Nosso juntas, mas perdão. Olha, Rê, Andréia, todas as pessoas que nos ouvem, eu acho que bater na tecla de programas educacionais, né, como programas obrigatórios sobre racismo, diversidade religiosa, né, e sensibilizar. Eu acho que sensibilizar as lideranças, né, quem está nos espaços de poder e decisão, sobre esse tema, né, o que é o racismo religioso e por que esse tema tem uma relação intrínseca com a estrutura colonial brasileira, com a formação social brasileira, é muito importante para que todas as pessoas possam entender que ter políticas de inclusão das pessoas pertencentes às matrizes africanas é ter políticas antirracistas. As coisas são sinônimo. Nós estamos falando de coisas sinônimas, né? E eu acho que fugir do tema da educação não seria fértil. Então, eu coloco na estrutura, na coluna vertebral desse tema e nessas propostas a educação. Fora isso, eu tenho algumas sugestões, né? Eu acho que é importante o ambiente corporativo ter uma certa conduta, né? Ou pelo menos diretrizes de conduta que seja clara, né? A empresa precisa ser clara perante a qualquer atitude que seja discriminação racial ou religiosa. O sujeito que é um colaborador dentro desses espaços precisa ter um canal seguro para que ele possa fazer, por exemplo, uma denúncia de preconceito no ambiente de trabalho, sabe? Eu acho que criação, mais uma vez, de espaços de diálogo, então fazer comitês mesmo, de diversidade e inclusão, e com uma representatividade real. A representatividade daria mais um outro painel aqui, fica a sugestão para todas as pessoas, né? Porque ela precisa também ser dialogada. A representatividade por si só, ela pode ser, enfim, um grande problema, mas uma representatividade real é ter em espaço de poder, de liderança, de decisão dentro dos ambientes corporativos, pessoas que vivem a realidade, por exemplo, das comunidades de matriz africana. Há também aqui uma sugestão, e talvez seja por último, uma flexibilização. Eu, quando divulguei que participaria aqui desse debate, dessa conversa com vocês, enfim, desse painel que eu estou achando bastante frutífero, muitas pessoas me procuraram na rede social para dizer o quanto esse debate era importante, porque eles trabalham, as mulheres trabalham em determinados ambientes e que elas sofrem porque elas estão, por exemplo, vestidas com o seu fio de conta. Porque às sextas-feiras há uma prática em memória de uma cultura do povo negro de vestir-se de roupas claras. O branco, na sexta-feira, é uma prática do dia a dia, cotidiana. Mas que vestir-se de branco na sexta-feira, em algum momento, era estar exposto a microviolências, agressões. Então, acho que flexibilizar o espaço no sentido de permissão de usos simbólicos, de vestimentas religiosas, uso de guias, né, que a gente chama de fios de contas, das mulheres que usam seus turbantes. Talvez até um horário, né, adaptação, né, quando eu falo de flexibilização, uma adaptação de horário e de agenda, espaços para as práticas, por exemplo, espirituais de determinada cultura.
o reconhecimento de datas sagradas, né? No dia 2 de novembro dos finados, não se tem dia útil. Mas por que no dia 2 de fevereiro, no dia de Iemanjá, que é um dia muito importante para nós, o sujeito não consegue pedir, por exemplo, um afastamento ali das suas atividades para pertencer, para fazer parte da comunidade a qual ele se reorganizou, né, enquanto família. Então, eu acho que eu faço essas pequenas contribuições para a gente pensar práticas antirracistas nos ambientes corporativos. Renata, você pode me permitir só ler um negocinho que vai demorar um Com segundo? certeza. Eu queria falar uma coisa, que a historiadora, inclusive esse livro tem o prefácio do professor Kabengele Monanga, e ela fala assim no prefácio, e eu acho que essa é a frase que eu gostaria, né, o trecho que eu gostaria de encerrar. O perigo dos mitos contra as minorias étnicas, judeus, ciganos, negros, indígenas, é que eles, pela dinâmica de imagens que se encadeiam, preparam as mentes para autorizar o genocídio ou qualquer outro tipo de violência física ou simbólica. Instigam os movimentos de caça às bruxas, transformando os argumentos em forças mobilizadoras. Muitas vezes, um fragmento da realidade é o suficiente para detonar o ódio, incitar perseguições, prisões, torturas, deportações e massacres. A gente está falando a mesma coisa aqui, eu e a Renata. É isso. Gente, que poderosa essa conversa. É a primeira vez que nós da Impulso Beta promovemos um debate sobre diversidade religiosa. Saio aqui muito provocada a aprofundar e trazer essa pauta com mais frequência. Obrigada pela generosidade de vocês duas. Obrigada pela abertura da gente ter se alinhado previamente para fazer um debate produtivo, encontrando pontos em comum, valorizando a história de dois povos que com diferentes narrativas estão sob ataque em 2025, né? Sim. Estão sob ataque violento e atroz e frequente, e as nossas empresas não podem ignorar isso, né? Então, muitíssimo obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço, muito obrigada.